Olá, bem-vindo ao nosso curso do discipulado. Hoje o tema é igreja ou eclésia, ou também conhecido como assembleia. Pegue aí a sua apostila e me acompanhe. Introdução. Vamos explicar a diferença entre templo e igreja. O templo é o espaço físico da instituição, tá? Mas igreja nos fala de pessoas. Então, no original, igreja não está relacionado à estrutura física, mas está relacionado a pessoas. Até porque no início da igreja cristã não havia templo. Os cristãos se reuniam de casa em casa e celebravam a Santa Ceia e glorificavam a Deus em pequenas comunidades separadas em diversas localidades da cidade. Então não havia um templo. Então, no original, de essência, igreja significa a reunião dos santos, a comunidade dos santos. É o momento em que aqueles que decidiram andar com Jesus se reúnem para louvar e adorar ao Deus amado e poderoso. Amém? Então, o que é igreja? Primeiro, literalmente a palavra igreja significa também aqueles que Deus em Cristo chama para fora do mundo. Então, você foi chamado para viver fora dos padrões desse mundo e para estar em comunidade, estar reunido com outras pessoas que também comungam da mesma fé, que creem nesse Cristo maravilhoso, que confiam na salvação e no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. O que é igreja? É uma comunidade espiritual formada de todos os cristãos verdadeiros, como está em Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Então, a igreja é formada de pessoas sinceras que querem realmente servir a Cristo Jesus, viver os exemplos de Jesus, seguir os passos de Jesus, as recomendações de Jesus, os ensinos de Jesus. Então, a igreja tem esse propósito. O servo do Senhor tem esse propósito, está em igreja, está em comunidade, está em eclesia com os irmãos, para viver os princípios da palavra do Senhor. É também uma comunidade local, como está na primeira carta aos Coríntios 1:2. Então, geralmente, Paulo escrevia a igreja em Corinto, ou a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Galácia, e assim por diante. Então, nos fala de comunidade, que pessoas que estão ali juntas, caminhando juntas, vivendo a vida juntas, vencendo batalhas e crescendo em Deus juntas. Tá? Quarto, é o corpo de Cristo presente no mundo, como também nos revela a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos de 12 ao 27, e também na carta aos Colossenses 1:24. Aliás, chegue na sua casa e medite a respeito de todos esses textos bíblicos, tá bom? Então, é o corpo de Cristo. Quando você se dispõe a aceitar Jesus e passar pelas águas do batismo, você se torna um com o irmão que está do seu lado. Nós nos tornamos um só, e o cabeça é Cristo, como nos revela a palavra de Deus. Aquele que dirige a comunidade, aquele que dá orientação na comunidade é Cristo. E nós somos corpo. E dentro do corpo pode existir mãos, pernas, pode existir joelho, dedinho, dedo indicador. Então, cada um tem uma função dentro do corpo. Mas igreja tem esse propósito de nós nos tornarmos corpo de Cristo. Quinto, outros símbolos usados para a igreja que revelam a sua natureza. Primeiro é edifício e lavoura, como está revelado na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 19 e 22, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 9. E também nos fala de casa, como está lá em Hebreus, capítulo 3, versos 6, e Pedro, capítulo 2, versos 5. Amém? Então, isso que é igreja. Igreja são todas as pessoas que estão reunidas no templo. Igreja não é o templo. A igreja são as pessoas que ali, quando se reúnem, formam o corpo de Cristo. Amém? Bom, segundo, características da igreja.
Os seguintes passos caracterizam a igreja no Novo Testamento. Primeiro, reconhecimento de Cristo como cabeça do corpo, como está em Efésios 1:22. Então entendemos que quem dirige a igreja, quem administra a igreja, apesar de ter um pastor que está ali servindo de intermediário, de sacerdote, de ministro, sabemos que quem conduz a igreja é o Senhor Jesus. E por isso nos unimos em comunidade para seguirmos as instruções de Cristo para nossas vidas. Segundo, quais são as características da igreja? Pregação do Evangelho, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 ao 2, e 1 Pedro 2:9. Então, a igreja tem o propósito de ministrar a palavra de Deus. A igreja tem a proposta de levar adiante o Evangelho do Senhor Jesus. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser mensageiros, divulgadores do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, os seus membros vivem em comunhão e amor, como nos revela João capítulo 13, versos 35. Então, todos nós que estamos aqui reunidos temos como responsabilidade viver em amor. Como já expliquei antes, amor é uma decisão. Você não escolhe amar ciclano e não amar beltrano. Não existe isso no nosso meio. Nós nos amamos. Gordo, magro, feio, bonito, alto, baixo, enjoado ou não, todos nós nos amamos. E temos consideração um para com os outros. Isso nos faz viver a realidade daquilo que Deus e o nosso Senhor Jesus estipulou. Igreja vive em amor. Não aceitamos no meio de nós intrigas, fofocas, disse-me-disse, porque nós nos amamos, porque é a ordenança do Senhor, tá bom? Quarto, há crescimento em qualidade, santificação e quantidade e conversão, como nos revela a primeira carta de Pedro 2, de 1 aos 15. Então, todos que estão aqui, na verdade, deveriam se atentar para a realidade que precisam crescer como pessoas, crescer em santidade. Você que está aqui precisa realmente desenvolver a sua vida espiritual com o Senhor, a sua devoção para com o Senhor. Muitos aqui estão começando sua vida espiritual agora. Então, desde já aprenda que você está numa caminhada. E nessa caminhada, você precisa estar sempre se atualizando, se renovando, buscando mais de Deus, porque é uma caminhada que só vai terminar na morte. Então, não desvie seu pensamento e seus olhos para as coisas desse mundo. Esteja focado na pessoa de Cristo. Então, nesse lugar, realmente se envolva em aprender a palavra de Deus, estar ouvindo o que Deus tem para dizer, porque devemos crescer em qualidade e santificação e também em quantidade e conversão. Em outras palavras, precisamos nos reproduzir. A Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui nesse lugar, nós temos um propósito. Cada membro não pode virar o ano sem ganhar pelo menos 2 almas. Então, o próximo ano não pode surgir sem que você tenha conquistado 2 almas para o reino de Deus. Isso nos fala de uma qualidade de vida com Deus, porque só quem tem vida com Deus, intimidade com o Espírito Santo, consegue ter coragem e consegue ter determinação de ganhar 2 almas por ano para o Senhor. É o mínimo que um cristão pode fazer quando se dispõe a andar com Jesus. Então precisamos crescer em quantidade e conversão, tá bom? Outra questão é ensino da Bíblia, como está em Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20. Então, quando nós estamos como igreja, reunidos com o corpo de Cristo, é necessário que haja estudos da palavra de Deus. Outra questão é perseverança em oração. Então, a igreja, a comunidade, todos nós aqui, o corpo de Cristo, precisa estar sempre em oração, buscando a presença de Deus em oração, buscando comunhão cada dia mais com o Senhor por meio da oração. É inaceitável que alguém que é do corpo de Cristo tenha preguiça de orar e que não goste de orar, que não aceite a responsabilidade de orar e buscar a presença de Deus por meio dessa prática. Irmãos, isso é bíblico, isso é mandamento do Senhor.
Precisamos desenvolver a nossa habilidade de estar na presença de Deus. Outra coisa é a prática do serviço mútuo, como está em Gálatas capítulo 6, versos 2 e Filipenses 2, versos de 3 e 4. Em outras palavras, se nós estamos aqui reunidos como corpo, cada um tem uma função. A mão tem a função de escrever, o pé tem a função de caminhar, o coração a função de bater, o sangue a função de levar oxigênio para as outras partes do corpo. Então, o corpo tem diversas funções. Então, uns aqui na igreja, na comunidade, uns são chamados para o ministério de dança, outros para o teatro, outros para o louvor, para o canto. E também temos o ministério das células, que, aliás, é o ponto central, porque no ministério das células podemos desenvolver o nosso ministério sacerdotal. Nós iremos tratar um pouco disso mais lá na frente, tá bom? Então, cada um na igreja, cada um aqui nesse templo, reunidos como corpo de Cristo, igreja do Senhor, cada um precisa desenvolver trabalhos mútuos aqui dentro. Porque, irmãos, se você está numa caminhada e não desenvolve nenhuma atividade nessa caminhada, a caminhada se torna chata, muitas vezes entediante. É por isso que tem muita gente que se desvia. Então é necessário que você, principalmente, agarre o trabalho em células da nossa igreja, para que você possa ter uma atividade mútua dentro do corpo de Cristo. Isso ajuda na sua fé e no desenvolvimento da sua santidade. Outra questão é que a igreja tem a característica de louvar a Deus, como está em Atos 2:47. Então, irmãos, quando você chega aqui nesse templo e os outros irmãos estão aqui, quando todos estão presentes, a intenção é louvar a Deus. Você não vai ao templo para ser servido. Aprenda isso desde já. Então, o conceito de igreja hoje em dia é completamente equivocado. Nós nos reunimos como igreja nesse templo, nesse lugar, com o propósito de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de adorar a Deus. Você não se reúne aqui para ver um show de música, uma apresentação de dança somente. Você não vem aqui para ser instruído por palavras humanas. Não, você não vem aqui para isso. Você vem aqui principalmente para adorar, expressar, derramar a sua alma, adorando esse Deus Todo-Poderoso. Claro que na instituição existem aqueles que dançam, que cantam, que pregam, tá? Mas quando você está reunido como igreja nesse lugar, nossa função é adorar a Deus de todo o coração. Então, você não vem para o templo para ser servido, você vem para cá para servir ao Senhor e derramar-se na presença de Deus. Amém? 9. Realização do trabalho missionário. Atos 1:8, que nos fala de orar e a sustentar. Então, nós aqui financiamos a obra de Deus. Eu acredito que todos aqui são dizimistas, fiéis da casa do Senhor e também são ofertantes generosos da casa de Deus. Porque Deus tem abençoado vocês com talentos tremendos que lhe dão a habilidade de conquistar o melhor dessa terra para abençoar o reino de Deus. Então, nós, neste lugar, nos reunimos como igreja também para financiar a obra do Senhor. Amém? Eu acredito que não há no meio de nós pessoas avarentas, pessoas que têm o coração fechado para contribuir com o reino de Deus. Amém? 10. Faz discípulos de Cristo, como está na segunda carta a Timóteo 2:2. Então, como eu falei antes, nós precisamos nos multiplicar. Pelo menos aqui na nossa igreja, nossa função é ganhar pelo menos 2 almas para Jesus durante o ano. Mas não somente ganhá-los, mas nós devemos também consolidá-los. Crente maduro, servo do Senhor maduro, é capaz de levar adiante os ensinamentos de Jesus. Quer fazer um teste se você realmente está amadurecido na obra do Senhor? É pegar todos esses estudos que nós demos até agora e ensinar para outra pessoa. É pegar todos os ensinos ministrados até agora e as que virão. Quando você terminar todo esse curso, se você for capaz de transmitir para os outros aquilo que você aprendeu,
você estará dando passo de maturidade no reino espiritual. Porque, meu irmão, não basta apenas ouvir aqui, não basta apenas frequentar o templo, não basta apenas estar em comunhão como igreja, corpo de Cristo. Você precisa fazer discípulos. No reino de Deus, você tem a responsabilidade de gerar um discípulo. Gerar alguém que aprendeu as coisas de Deus com você. É ganhar alguém que estava lá no mundo, fazê-la se sentar para aprender tudo aquilo que você aprendeu. Para que ela também possa ensinar a outros aquilo que ela aprendeu com você. Isso é a nossa responsabilidade, fazer discípulos para o reino de Deus. Amém? Então, terceiro ponto. Por que a igreja é necessária? Para proporcionar aos membros conhecimento mais completo e a prática da palavra de Deus. Então, nós estamos reunidos como igreja porque nós podemos desenvolver cada dia mais a nossa vida espiritual. Hoje em dia há uma febre de crente que diz assim: eu sirvo a Deus em casa. Meu irmão, servir a Deus em casa é muito fácil. Abre lá a televisão do programa do pastor fulano de tal e passa horas ouvindo, né? E se não gostar da mensagem, pai, desliga. Se não está agradável, vai lá e muda de canal para um outro pastor. Então, meu irmão, igreja realmente ela existe para que todo mundo ali possa aprender um com o outro. Até nas relações pessoais, às vezes nos conflitos pessoais dentro da igreja, isso nos ajuda a crescer como pessoa. Para você aprender sobre paciência, você vai precisar estar no convívio da igreja. Para você aprender sobre comunhão, você vai precisar estar no convívio da igreja. Para você aprender sobre santidade, vai precisar estar envolvido no meio da igreja. Então não há crente genuíno, verdadeiro no Senhor, que não esteja envolvido na igreja. Porque, meu irmão, nós somos um corpo. E a perna não pode fazer o que quer. A mão não pode fazer o que quer. O dedinho vai embora sem dar satisfação. Isso não existe. A igreja existe para que cada um possa crescer, se desenvolver, se conhecer. Você só cresce espiritualmente no convívio com as outras pessoas. É inevitável. Então, você só consegue vencer na vida espiritual se relacionando com as pessoas. Não ela em casa, lendo sua Bíblia só de vez em quando, assistindo um programa evangélico de vez em quando. Não é assim que você se desenvolve na vida espiritual. É no dia a dia da comunidade. Quarto, por que devemos pertencer à igreja? Pelas razões explicadas que nós desenvolvemos agora. E segundo, porque Deus exige que pertençamos a uma igreja local, como está em Hebreus capítulo 10, verso 25. Então, segundo aquilo que a palavra de Deus nos revela, todo mundo que se diz ser cristão precisa estar congregado numa igreja, numa instituição. Precisa estar envolvida com as pessoas que servem ao Senhor. Você precisa sair da sua casa e se direcionar para o templo, onde a igreja se reúne. É mandamento do Senhor. Mas eu não gosto. Se eu pudesse servir a Deus só em casa, não seria melhor? Não. O Senhor deixou aqui o seu mandamento. Deus exige que vivamos a vida de comunidade. Tá bom? Por que devemos pertencer à igreja? Porque na igreja somos equipados para a vida e para o ministério. Aqui você aprende no dia a dia, você aprende a como lidar com a vida e o ministério que Deus tem para você. Quarto, porque o aconselhamento de outros irmãos é útil e necessário, como nos revela Colossenses 3, verso 16 e Hebreus 10, 24. Então, meu irmão, cada um aqui nessa comunidade tem uma palavra, tem uma inspiração do Espírito Santo na sua vida. O pastor tem uma ministração para a sua vida, uma oração, uma libertação. Então, meu irmão, é fundamental que você esteja envolvido no âmbito da igreja. Porque você só se firma no Senhor se você estiver envolvido na igreja. Tá bom? Quinto, como podemos pertencer à igreja? Primeiro, tendo convicção da salvação, como está
em Atos 2:41 e Romanos 10:13. Então, para você estar em comunhão com a igreja, para que você possa estar realmente pertencendo ao corpo de Cristo, precisa aceitar a Cristo. Para fazer parte do corpo de Cristo, você precisa ter tomado a decisão de servi-lo e de viver para Ele. Tá? O segundo passo é ser batizado e fazendo a profissão de fé. Então você, tá? Como diz em Atos 2:41, Atos 16, verso 30 em diante, nos fala sobre que todo cristão precisa tomar a decisão de aceitar Jesus e ser batizado. E o batismo é uma ordem de Jesus, irmão. Tem gente que levanta as mãos de Jesus e fica enrolando o batismo durante anos e anos. Não é assim. Se você levantou a mão para Jesus, se você tomou uma decisão de andar com Jesus, de querer fazer parte do corpo de Cristo, precisa se batizar. Porque batismo é a declaração pública de que você está deixando de ser dono da sua vida para que Jesus venha a ser o mestre, o tudo, o Senhor da tua vida. Batismo simboliza a transformação da vida, como está em Romanos 6:45, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Então, quando você participa do batismo,